Dentre as boas casas de diversões existentes na capital da República, uma das que mais se sobressai como um ponto de reunião, onde a elite da nossa sociedade de preferência aflui, a maneira de escrever para divertir-se, é, por certo, o elegante e confortável Cine Teatro Íris, a Rua da Carioca, 4951, de propriedade do conceituado e infatigável empreendedor J. Cruz Júnior. O Cinema Íris, antes do Cinema Íris propriamente dito, existiam os cinematógrafos, onde as pessoas iam ver a novidade que chegou ao Brasil, né? Que eram os filmes que eram passados em circos, em locais alugados para isso. Circos, tendas que eles armavam. O cinema era itinerante, ele não tinha um local. O que aconteceu nesse período, da primeira década do século XX? As pessoas gostaram da novidade, esse público gostou, e começou a correr atrás para ver cinema, e começou a se tornar um hit, ir ao cinema. Meu avô arrendou da Ordem da Penitência com sessão de direito, por 20, 25 anos, sei lá, um cinematógrafo chamado, que ele denominou Soberano, né? Cinematógrafo naquela época, cinema mudo. Quando ele começou a reforma, uma primeira reforma, o pessoal queria ver o último capítulo do seriado, ficava de guarda-chuva e ele fazendo a obra, o pessoal vendo o último capítulo. Muito bem. Aí deixou de ser o Soberano, cinema mudo, para virar o Vitória, né? Era como Cine Teatro. Muito bem, foi aí que ele pegou aquela mudança de sair do mudo para fala, o pessoal dublava atrás da tela, o pessoal era contratado para falar, o cinema mudo passou a ter voz, mas era tudo com gente falando atrás das telas. E aí houve a grande, levou uns 5, 6 a 7 anos, sei lá, quando houve a inauguração. Aí ele era já o Cine Teatro Íris, que Íris é o nome de uma deusa, lá, que eu não sei a história nem por que meu avô gostou desse nome. Então as pessoas começaram a pensar que aquilo poderia ser uma fonte de renda exclusiva e começaram a construir cinemas fixos em determinados lugares. Aí surgiu o Cine Soberano, que mais tarde se chamou Vitória, logo depois, em 1909 ou 12, uma coisa assim. Então, vamos nos basear nesse cinema, né? Esse público você pode encontrar no Cinema Soberano, como pode encontrar no cinema lá de Madureira, que foram os locais onde foram aparecendo esses locais fixos. Através da Avenida Rio Branco, por exemplo, recém-inaugurada, começaram a fazer também cinemas ali. Foi o primeiro conglomerado de cinemas. E começaram a passar filmes um atrás do outro. E filmes que tinham duração de 30 minutos, 40 minutos, eram vários programas durante o dia. Você imagina, o público chegava, via aquilo, entrava outro público, o dinheiro foi aumentando, né? E começaram também a surgir castas, divisões dentro do cinema. Por exemplo, a Avenida Rio Branco tem o lado do sol e tem o lado da sombra. O lado da sombra é o lado direito de quem vai para a Cinelândia, e o lado do sol é o lado esquerdo. Os cinemas que ficavam do lado direito eram os mais bem frequentados, porque eles eram mais, vamos dizer, menos quentes, né? Porque não tinha ventilador, não tinha ar-condicionado. E os do lado de lá eram tenebrosamente quentes. No verão, então, ninguém aguentava, com aquelas roupas, as mulheres com saias compridas, os homens todos enfaixotados. Você pode imaginar o sacrifício, mas valia a pena ver filme. Não existia Cinelândia. Então a elite ia para a Rua da Carioca, ia para a Praça Tiradentes. A Praça Tiradentes era o local nobre.
O meu avô sonhou com uma cidade, construiu ele e outros, uma casa de espetáculo baseado na capital da República, né? Para depois aconteceram as coisas e as coisas mudaram as coisas. Com esse aumento de público, e um outro fenômeno que acontece nessa mesma década, na segunda década do século, foi a entrada do filme de maior duração. O Griffith fez Nascimento de uma Nação e fez Intolerância, filmes de mais de 2 horas de projeção. Eles tinham um público que ia às sessões das 2h30, das 3, das 3h30. Agora ia ter um público que ia à sessão das 2, outro só às 4h30, depois outro às 7 da noite. E o dinheiro começou a diminuir, porque era menos gente naquele espaço pequeno. Você está entendendo? Então o que eles fizeram? O público continua o mesmo, o que mudou foi o cinema. Eles ampliaram o cinema. Foi aí que nasceu o Íris, o cinema soberano, logo depois do nome de Vitória, tinha 200 lugares. E o Íris passou a ter 1.200 ou 1.800 lugares. Eles triplicaram, potencializaram o número de lugares para que pudesse caber mais gente em menos sessões. Havia nessa época, antes do Severiano, os 2 proprietários, né? O Pinto do Ideal e o Cruz do Íris. Eles eram amigos, mas eles disputavam brincadeiras. Então, um provocava o outro e tinha situações até de sair no jornal um anúncio, o Íris escrito ao contrário, como seria, andando para trás. Aí o meu avô no dia seguinte botava o Pinto sendo devorado pelo Íris com a garra do... Olha, loucura. Mas era assim, a coisa era saudável, né? Era para valorizar e o público adorava. Todo dia ia o pessoal ver o que estava acontecendo na fachada de um cinema ou outro. Então começou a se formar uma cidadania e as pessoas iam pela cultura, pela informação boa e também pelo glamour. Interessante, né? A coisa do glamour do cinema que foi sendo importado nos Estados Unidos. Esses filmes começaram a passar nesses cinemas e as pessoas se sentiam finas, sofisticadas. Rui Barbosa era frequentador do Cinema Íris e frequentador do Ideal. No Ideal ele tinha uma cadeira cativa, lá em cima abria, mas o cinema Íris era mais charmoso. E também, outra coisa que atraía público, pra você ter uma ideia, foram as programações cinematográficas que foram mudando na primeira época. Os filmes não eram, a gente não sabia quem trabalhava, não sabia de onde que companhia que era, sabia que vinha da Dinamarca, outro vinha da Itália, outro vinha da França, no Brasil também tinha. Começaram a aparecer as grandes empresas, começaram a aplicar os seus filmes aqui, a trazer esses filmes para cá. Né? E o Íris, juntamente com o seu colega lá da frente, que é o Ideal, começaram a apostar numa nova modalidade de filme, que era o seriado, filme-série. Né? O Íris com filme de cowboy, de mocinho, de faroeste, e o outro lá de lá, dos filmes da Patê, que levavam dramas, filmes de suspense, de mistério. Eram 2 tipos de públicos distintos, mas que, ajuntando ali na Rua da Carioca, em segundas-feiras, por volta de 1919, 21, por aí, você tinha que botar cordão de isolamento. E quando tocava, era uma cigarra que tocava, as pessoas corriam todas para o cinema. Tinha um cara com porrete na porta para botar as pessoas para dentro do cinema. Senão destruía tudo. O nego ficava ali à espera, a Rua da Carioca parava, não passava bonde, não passava mais nada, era só o pessoal que queria entrar no Íris e no lado da frente, eram 2 horas da primeira sessão. O cinema mudo, o meu avô foi o precursor daqueles filmes seriados de faroeste, de verdade, como diz. Os filmes, esses nem existem, eu acho, mas não eram artistas, eram cowboys mesmo que faziam os seriados. Depois veio o Rin Tin Tin, depois veio o Kung Fu, aquele seriado, não sei o que. Depois a gente não tinha mais o que fazer. Aí não tinha filme, aí teve que
que apelar um pouco para outras coisas. Aí o meu avô faleceu, foi quando a gente mudou, passava então filme mais poeira, mais tinha os shows de intervalo dos filmes com Edi Star, a gente fazia show de striptease, show de mágica. Era um período sensacional esse dos intervalos culturais. O começo do fim foi no início dos anos 70. Mas nos anos 50 já se pressentia que algo ia mudar. E começaram a perceber em todos os bairros, inclusive em Copacabana, onde tinham esses cinemas, de Copacabana, que eu falo Zona Sul, perdão, que se vendessem aquele lugar, aquele local para uma outra pessoa, que construísse algo ali, eles teriam um lucro maior naquela venda do que aquele cinema funcionando com pouca bilheteria ou com uma bilheteria mesmo que enchesse o cinema, que ficasse aquém das necessidades de pagamento. Então, muitos cinemas foram tirados de circulação, viraram outra coisa. A maioria foi derrubado e construíram um prédio. Tínhamos um contrato, ele queria para fazer supermercado. A Igreja Universal queria o cinema e nós não fechamos, nós não arrendamos para a Igreja Universal. Nós estamos resistindo há mais de um século, né? Hoje, tem lá, filme pornô, que aliás é vídeo, como passa na televisão, porque o que passa no Cinema Íris hoje é para maior de idade, menor não entra no cinema. Mas você liga a televisão e você vê filme pornô na sua casa a qualquer hora. Então, essa proteção ao que aparece na tela e ao que seja, o cinema está dentro da lei. Mas nós queremos arrendar o cinema, nós não temos dinheiro para reformar o cinema. A família vive daquilo. A igreja, ela oferece um dinheiro bom para quem cede aquele espaço, né? Ninguém... É a tal história, farinha pouca no pilão primeiro, né? Eu não tenho nada contra a igreja, nem contra rezar, eu também tenho a minha religião, mas eu acho que não há necessidade de tantos cinemas virarem igreja. Eu acho que um pouco de cultura não faz mal a ninguém. Então foi a especulação imobiliária a primeira vilã para o extermínio desses cinemas. Depois começou a época do videocassete, depois veio o DVD, está vindo agora tem o computador. Os cinemas, o primeiro sinal de manutenção de um cinema, que estava perdendo público para essas outras mídias, foi dividir o cinema em dois. O primeiro andar e o segundo andar. O balcão virou outro cinema. E aí a gente já tinha pedido o tombamento do cinema. O cinema foi o carro-chefe do tombamento da rua, como corredor cultural. O Cinema Íris é tombado por dentro, por fora, nós temos algumas limitações. Nesse interino, lá nos Estados Unidos, aparece o conceito do multiplex, do cinema de shopping, do cinema com telas maiores, e isso foi trazido para cá. Hoje o cinema está só com filme pornô, alugado em São Paulo. Intervalo de show de striptease com meninas que trabalham na noite, que durante o dia se apresentam lá e vão embora. Ficam peladonas, o pessoal entra, vê aquilo, vai embora, acabou. E a gente está sobrevivendo com isso. Já tivemos carnaval que não deu certo, já tivemos noites culturais, uma noite, homenagem a Carmen Miranda. Eu acho que deve continuar a passar até que surja uma solução pró-manutenção do cinema. Eu sou a favor, mesmo que seja um cinema de programação pornográfica, que ele continue. O caso do Íris, por exemplo, é uma falta de respeito se esse cinema acabar, porque ele é um dos precursores, dentro do Brasil, da cultura cinematográfica, como a gente falou lá no começo. Ele tem que ter respeito pelo cinema, ele era um cinema soberano, continua. Infelizmente, as coisas mudaram, aquele local não ficou melhor para ser um cinema. Eu tenho que ver quem é que fala do meu cinema, agora mesmo como é o secretário, o desembargador, né? Não ajudou uma pessoa a atravessar a rua
E de repente esse homem que é cego, ele quis saber para onde que ele... eu vou para a Rua da Carioca no 49. Sei lá, meu prédio tem dois números. Quando ele chegou com o cara lá, ele ia para o Cinema Íris. Aí ele disse, mas como? O cinema aqui, né, com atividades. Ele disse, mas eu sou cego, mas eu quero ser feliz. Mas deve continuar, porque ele é um guerreiro. Eu acho que ele está guerreando contra essa necessidade de você botar abaixo, de você transformar, de você tirar dali a memória e transformar. Por exemplo, cada cinema que acaba, o local onde tinha um cinema de rua se transformando em outra loja, em outro comércio, ele perde, aquele local se desvitaliza mais ainda. Eu acho que o que está faltando é uma autoridades competentes darem mais subsídios para que esses cinemas possam ser mantidos de outra forma. Tem que se reescrever, tem que se reinventar o cinema de rua, senão ele acaba. Mas o sonho continua. A gente gostaria de que o Cinema Íris voltasse a ser a menina dos olhos da cidade, como era. E aí a gente fechará o cinema vai entrar em obras, vai recuperar toda a imagem dele da Belle Époque e reinaugura como uma casa, um cine, teatro Íris, como ele é. Na sua essência, no seu registro, na sua logomarca que está lá na frente do cinema. Não pode ser destruído de jeito nenhum, vai nem pensar. É como você destruiu o Teatro Municipal, o Museu da República, o Museu Imperial. O Íris é como o cinema, é uma coisa muito valiosa. E quem sabe vocês que estão fazendo esse documentário possam um dia presenciar essa noite de uma reinauguração do Cine Teatro Íris. João Cruz Júnior é um benemérito, todo mundo intelectual brasileiro, todo homem culto que acompanha com interesse os grandes acontecimentos que podem cooperar para o progresso da sua terra, deve considerar o ilustre empresário brasileiro João Cruz Júnior, nesta hora de regeneração artística e de propaganda nacionalista, um patriota a quem o Brasil que pensa deve, em peso, render as suas homenagens. Rio Jornal, 11 de maio de 1920.